Bom, pessoal, sem mais delongas, eu sou Amanda Graminha, da área educacional e de eventos aqui da Abracan. Tenho aqui o prazer de estar com vocês em mais uma jornada colaborativa dos nossos webinários, onde o tema principal aqui é meios de pagamentos. Tenho aqui a presença de Adriano Franklin. Adriano, que é executivo de vendas da ACI. Adriano, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Camila, tudo bem e você? Bom dia aos associados da Abracan. É um prazer estar aqui em contato com cada um de vocês e espero trazer aí alguns insights, algumas ideias e informações sobre o Pix. Estejam à vontade para perguntar, para questionar, para trazer as suas ideias, enfim, vai ser uma hora aqui que teremos aí de muitas trocas, eu espero. E contem aí comigo. Obrigada, Adriana. E completando hoje nessa webinar que falaremos sobre os pagamentos instantâneos, nós temos também aqui a colaboração de Lucas Ernesto, que é consultor de soluções na ACI. Lucas, bom dia, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Amanda, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí a próxima hora bem proveitosa, conversando sobre um assunto bem interessante aí, em voga aí no Brasil hoje, a questão dos pagamentos instantâneos, né? Então a gente espera trazer bastante conteúdo para vocês, e sintam-se à vontade aí para colocar algumas perguntinhas para a gente endereçar no final da sessão. Vou estar disponível aí para a gente conversar e bater esse papo aí, posteriormente, se necessário também. Ai, perfeito, Lucas. Então, eu gostaria até de aproveitar essa deixa aqui com o nosso palestrante Lucas. Nós temos aqui à disposição de vocês o Q&A. Por favor, sintam-se à vontade de postarem as suas dúvidas, que ao final da exposição, nossos palestrantes tentarão dirimi-las aqui o máximo possível. É com você a palavra, Lucas. Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Eu vou compartilhar aqui o nosso conteúdo, o que a gente vai trabalhar durante o dia. E em seguida já passo aqui rapidamente a palavra aqui para o Adriano fazer uma breve introdução aí e se apresentar também. Eu posso aqui colocar alguns... lógico que a gente já se apresentou um pouquinho, mas a gente pode aqui entrar em algum outro detalhe aí da nossa trajetória. E também para fazer aí uma rápida introdução a respeito aí do assunto, de como vai ser nossa agenda hoje, o que a gente vai discutir, né? Passar a palavra aqui para o Adriano rapidamente. Maravilha, Lucas, obrigado pelo espaço. E só salientar mesmo, né, que a ideia aqui é trazer um conteúdo bem específico em relação ao Pix, o cenário dessa nova tecnologia, né, que o Bacen implementou há praticamente um ano atrás, e um pouco da experiência, né, que nós vimos acumulando aí, tanto eu quanto o Lucas, nós temos uma jornada bastante similar, né? Nosso contato com o pagamento instantâneo ele começou bem no início dessa jornada lá no Bacen, né? Dado que nós havíamos trabalhado num processo de merger and acquisition de uma startup que nasceu dentro do Lyft, né, desenvolvendo justamente o conceito de pagamento instantâneo. Naquele momento não era sobre uma infraestrutura centralizada como é a do Bacen, né? Essa iniciativa ela se deu no blockchain, que depois decidiu ser descontinuada, mas lá nasceu esse conceito. Então, eu espero que com essa nossa vivência e com essa nosso pano de fundo, a gente inclusive consiga aí trazer mais informações até do que efetivamente a gente conhece hoje aí, do que a gente tem de contato com o Pix. Legal, Lucas, obrigado aí pelo espaço. Maravilha, muito obrigado, Adriano. E, bom, vamos já entrar aqui no nosso conteúdo, né, que a gente vai trabalhar hoje. E, bom, para começar, eu queria começar bem do começo, bem do básico, para a gente estabelecer aqui algumas
alguns fundamentos para a nossa conversa, né, sobre o que a gente vai discutir agora nos próximos slides. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que a gente discutisse aqui é basicamente a questão do que são os pagamentos instantâneos. O Pix a gente já conhece muito bem, a gente já usa todo dia para mandar ali, para dividir uma conta com um amigo, para fazer aquela vaquinha do churrasco, ou para pagar um estabelecimento comercial, para pagar conta. Então, o Pix está cada vez mais no nosso dia a dia, então a gente já conhece muito bem, é uma grande iniciativa do Banco Central e que já tem aí um lugar relevante no nosso dia a dia, né? Então, hoje, em todo lugar que a gente vai, a gente já consegue fazer um pagamento com Pix de uma maneira ou de outra, né? Mas dando um passo para trás, né? Pensando no escopo dos pagamentos instantâneos, né? E essa ideia, ela surgiu aqui no Brasil ou é algo que também já está sendo trabalhado em outros lugares do mundo? O que é o conceito geral de pagamentos instantâneos como um todo, né? Então a gente traz aqui alguns dos pilares, né? Então, os pagamentos instantâneos, eles são conhecidos de diversas maneiras ao redor do mundo, né? Então, aqui no Brasil, a gente, como eu disse, a gente já tem ali isso vinculado à figura ali do Pix. Em outros lugares do mundo, isso pode ser conhecido como real time, instant payment, ou faster payments, ou pagamentos imediatos, por exemplo, em alguns outros locais, por exemplo, né? Então, ele é conhecido de diversas maneiras, em diversas localidades, e o grande barato do pagamento instantâneo ali, uma das grandes bases desse tipo de experiência de pagamento é a questão da transferência de recursos acontecer em segundos entre duas contas, ou seja, entre a origem, quem está enviando o pagamento e quem recebe. E isso, quem recebe ali na outra ponta ou quem envia podem ser as pessoas. Então, a gente está falando de pagamentos peer-to-peer, por exemplo, ou podem ser, por exemplo, também empresas, os famosos comerciantes ou merchants que a gente fala. E por que não um remittance, por exemplo, né? Um outro ponto, e aí eu trago aqui para debate também, que é logicamente que isso pode ser interpretado de diversas maneiras, é que ele é irrevogável, né? Ou seja, a partir do momento que eu finalizei um pagamento instantâneo, ele está fechado e ele não pode ser cancelado. Logicamente que aqui no Brasil a gente já viu que existem maneiras de contornar, por exemplo, suspeitas de fraude, como, por exemplo, algumas iniciativas que o Banco Central acabou de colocar em produção em conjunto com todos os participantes do ecossistema. O mecanismo especial de devolução também vem fazendo um papel bem importante nesse sentido, mas o grande ponto é que, no geral, é assim que ele é determinado aí como conceito, né? E, logicamente, a questão da acessibilidade. Então, a gente está falando de um sistema que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias do ano, né? Ou seja, eu posso fazer uma transferência no momento que eu achar que ela é necessária. Se eu quero fazer uma transferência sábado, às 3 horas da manhã, por algum motivo, eu consigo, e aquela pessoa que recebeu essa transferência vai ter acesso àquele recurso alguns segundos depois. Logicamente, também, pensando nesse tipo de escopo, a gente pode pensar nas limitações relacionadas ao horário que você está enviando o dinheiro, claro, questões relacionadas à segurança, né? E aí a gente começa a evoluir o conceito, a gente pode pensar em algo que é opcional, ou seja, a gente está falando de uma liquidação em tempo real na grande maioria dos sistemas de pagamentos em tempo real, né? Que é o caso do Pix aqui do Brasil também, baseado no que a gente chama de ISO 222, que é uma ISO, é um padrão global de transações financeiras que privilegia muito esse tipo de formato, ou seja,
Quando eu comparo com uma ISO 8583, por exemplo, que é muito utilizada em transações em transações de cartão, por exemplo, e outros tipos de transações financeiras também, eu privilegio esse tipo de adoção em função da riqueza que isso traz para o ecossistema. Então, eu posso trabalhar casos de uso cada vez mais interessantes e que realmente aportam uma experiência legal para o usuário final, para a sociedade como um todo. O pagamento através de um alias, aqui no Brasil a gente conhece isso como a chave Pix, né? Então, você utiliza ali um alias para enviar um pagamento. Em contrapartida, por exemplo, com o que a gente tinha no passado, no passado não, na verdade a gente ainda tem, né? Então a gente ainda pode enviar uma TED, a gente pode enviar um DOC, mas a gente precisa preencher uma quantidade de informações muito maior do que simplesmente informar a chave da pessoa que você quer enviar o pagamento. Então, se eu quero enviar o pagamento para o Adriano ou para a Amanda, eu simplesmente peço para eles ali uma chave Pix e vocês já conhecem essa experiência como ninguém. Outro ponto muito interessante, Request to Pay. O que é o Request to Pay? É basicamente uma requisição de cobrança. Então, essa é uma experiência que ainda está sendo construída no ecossistema brasileiro, mas a gente já começa a ver um caminho muito interessante com o QR Code do pagador que o Banco Central está especificando e colocando na rua aí no futuro próximo, que é basicamente que a solicitação de uma cobrança pode partir aí de um cobrador, de um recebedor, diretamente para uma pessoa ou para algum negócio, por exemplo, aonde você autoriza ou não essa cobrança. Então, você traz aí uma experiência de pagamento interessante para, por exemplo, cobranças de contas, por exemplo, uma conta de eletricidade, uma conta de água, uma conta de telefone, né, uma conta de internet, tudo isso passa a ser bastante interessante. E, logicamente, você tem que também começar a pensar no valor agregado, né? Ou seja, como você enriquece esse ecossistema dando casos de uso interessantes para a população. O Brasil tem feito isso de uma forma muito legal, né? Então, a gente já tem ali os casos de uso relacionados ao próprio uso do QR Code, ao próprio uso aí também do QR Code do pagador que está sendo construído, Pix, saque, troco, que logo também tá para entrar em produção. Isso é totalmente interessante, porque você começa a agregar valor nas transações no dia a dia do consumidor final, né? Ou seja, você endereça as necessidades reais do seu público, né? E, logicamente, estamos falando também da possibilidade de conversão de moeda automática, quando a gente abordar ali um pouquinho mais na frente da nossa apresentação, a possibilidade do cross-border com pagamentos instantâneos e tratamento de liquidez automática pela infraestrutura central. Eu vou passar a palavra aqui para o Adriano, que o Adriano vai trazer para a gente um overview bem interessante sobre a operação do Banco Central atualmente. Legal, Lucas, obrigado. Aqui, de forma bastante resumida, né, o que eu queria compartilhar com todos vocês é toda uma agenda de evolução que o Pix trouxe, né, há exatos um ano. Ou seja, nós vivenciamos aí, posso dizer com convicção, né, um crescimento exponencial nunca visto em nenhum outro meio de pagamento no Brasil, desde o processo de digitalização e digitização dos meios de pagamentos, né? E além do meio de pagamento, né, a gente viu que a mídia de pagamento foi extinta nesse caso, né, do Pix, porque ele foi direto para o celular. A gente estava aí na iminência das wallets explodirem e veio o Pix, né? E veio como uma onda de tsunami em cima delas. Continuam crescendo, tem uma exponencialidade bastante grande e interessante, mas não tanto quanto a da adesão do Pix, onde a gente vê hoje, por exemplo, em outubro de 2021, 762 instituições financeiras, bancos, fintechs, insurance techs aderidas, né, ao Bacen
como entidades autorizadas a realizar esse tipo de pagamento. E, no princípio, o Bacen ele só estipulou que 34 de todas as instituições fossem obrigatórias, ou seja, o mercado, né, o setor, ele viu o potencial que existe, né, de crescimento, e, obviamente, ninguém poderia ficar de fora. E a gente já viu, eu particularmente passei por algumas ondas de transformação desse tipo de pagamento, né? Eu participei aí da transformação do cartão, do cartão de crédito para o cartão com chip, né? O Lucas também passou por isso nas nossas vidas passadas aí da indústria, e o exponencial de aplicação não passou nem perto, né? E isso daí também foi criado por uma questão de segurança e de experiência do usuário. Então, hoje o Brasil ele configura como um dos maiores ecossistemas de pagamento instantâneo no mundo, né, em volume de transação, e eu não tenho dúvida alguma que logo também ela vai se configurar como o valor transacionado também, né? Hoje o Banco Central do Brasil ele tem acesso a 350 milhões de chaves registradas, né? As chaves são aqueles elementos que você usa para você cadastrar o serviço e poder usar, né? Pode ser um e-mail, CPF, CNPJ, o telefone, enfim. E isso traz para o Banco Central do Brasil também, de forma particular, um processo de colateral, né, de eventualmente ela poder, em algum momento, ser uma base de identidade, né, já se discutiu isso no princípio, e hoje existem 217 milhões de contas cadastradas, né, nessa base de endereçamento, ou seja, praticamente cobriu aí a população brasileira como um todo, né? Obviamente a gente sabe que existem chaves duplicadas, mas enfim, isso daí já demonstra que o serviço ele está bem aderido dentro da nossa população, né? Já é usada por 50% dela, né? Ou seja, poderíamos dizer aí que ela alcança 45, 50% da base, né, de pessoas economicamente ativas no país. As transações realizadas de novembro de 2020 a outubro de 2021 já ultrapassaram 7 bilhões de transações e movimentou mais de 4 trilhões de reais. Desculpem aí, pessoal, esqueci de colocar o tamanho, né? Depois aqui na momento que a gente disponibilizar o slide, eu corrijo, prometo para vocês. E a natureza da transação é algo interessante da gente analisar, porque a gente percebe um crescimento muito grande da participação, né, de people to business, né, a grande parte, obviamente, aqui na área verdinha clara, são transações entre pessoas, né, ou seja, de CPFs para CPFs, mas a gente já percebe aí que existe uma tendência muito grande, né, de pessoas transacionando com o negócio, e, obviamente, né, do negócio querendo transacionar com pessoas, ou seja, fontes pagadoras querendo pagar para pessoas, né? Ou seja, hoje as pessoas estão querendo pagar para os CNPJs. E uma informação mais bacana ainda e de maneira relevante é que, apesar de 90% das transações serem entre as pessoas, que representa 75% de todo esse montante de transação, quase 40%, né, 35% do valor transacionado é realizado entre CNPJs, né? Ou seja, as empresas perceberam que existe um grande ganho aí, e obviamente todas elas estão buscando, né, trazer esse ganho. Alguns economistas, né, inclusive acho que a PicPay soltou ontem uma informação de que os clientes que usaram o Pix, que antes usavam TED ou DOC, alguma outro método de pagamento, economizaram mais de 2 bilhões de reais que seriam pagos em tarifa, né? Ou seja, esse dinheiro acabou ficando dentro do bolso de quem transacionaria e tiraram dinheiro aí dessas grandes instituições, né, dos bancos principalmente. E o Lucas ele comentou em relação à aplicabilidade, né, os casos de uso no Brasil, enfim.
eu enxergo, assim, a gente durante a pandemia, ao longo da pandemia, principalmente nós aqui, empresas de tecnologia, nós vimos sofrendo muito com a evasão e vamos dizer assim, a escassez de profissionais de tecnologia, em função de toda essa descentralização, né, da força de trabalho. E o que fez com que, por exemplo, empresas internacionais, elas viessem buscar os nossos desenvolvedores, pô, pagando em dólar, pagando muito mais a hora ao homem, né, e obviamente existem aí as teorias, né, de eles estão raptando os nossos cérebros, né, as nossas mentes pensantes e que desenvolvem as nossas tecnologias. E, obviamente, o Pix, né, ela é uma opção muito boa para esse tipo de aplicação e, sobretudo, né, eu acho que assim faz sentido e faz parte do ecossistema de todos os associados pensar nessa oportunidade, né, dos brasileiros receberem de empresas internacionais essas transações e, obviamente, as pessoas daqui do Brasil remeterem esse dinheiro para algum lugar fora, uma vez que, obviamente, também a descentralização do trabalho fez com que muitas pessoas fossem morar até em outros países. Então, esse, na minha opinião, também é um bom e bastante adotável, entre aspas, assim, né, se existe essa palavra, é um caso de uso bem interessante, né? E a transação entre empresas, ela tem um ticket médio muito interessante também, né? Ou seja, o ticket médio das pessoas, né, o peer-to-peer, ele não chega a 30 centavos de real, enquanto hoje as empresas elas têm um ticket médio entre elas, né, de uma troca na ordem de 7 mil reais. Então, a adoção, obviamente, das empresas entrando, eu acredito também que existe uma perna muito grande que vá a contribuir para essa melhor distribuição, né, da natureza da transação, que é quando também o governo entrar mais profundamente nessa questão de aceitar pagamento de tributo, pagamento do imposto de renda, a distribuição das bolsas e dos benefícios, né, usando o Pix. E, obviamente, também existe uma grande preocupação, o Lucas comentou isso daí com bastante propriedade, as questões de segurança, né? Existem aí grandes proteções e cuidados para lavagem de dinheiro, né, anti-money laundering, e que, de novo, né, esse fórum, né, o contexto dos associados, ele requer bastante atenção para que esse artifício ele seja bastante assistido. Então, da minha parte aqui, eu espero ter coberto esses aspectos, né? E, de novo, acho que a gente, como país, tem que ter muito orgulho, né, de uma implementação bem sucedida, bastante adotada já praticamente por todos os brasileiros e que tem grande futuro, tá? Então, devolvo sua palavra para você, Lucas, e obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Adriana, aí pelos comentários aí a respeito de como hoje a gente tá enxergando o Pix, né? A figura atual do Pix, de como está funcionando. E a gente consegue ver aí que está cada vez maior, né? Ou seja, a gente está atingindo cada vez mais pessoas com esse método de pagamento. Pessoal, aqui, novamente, a ideia é voltar para aquilo que a gente estava conversando sobre quando a gente está falando de ecossistema de pagamentos instantâneos. No geral, como é que isso funciona, né? Ou seja, vamos voltar ali novamente para o básico e vamos recapitular esses pontos e entender basicamente como está funcionando no Brasil e como normalmente funciona em outros lugares também. Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura muito parecida com o que vocês estão vendo agora na tela de vocês. Ou seja, a gente tem aí o Banco Central, que é o regulador e o operador do sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, ou seja, ele opera o que a gente chama de infraestrutura central, que é basicamente aquilo que permite
com que os outros participantes do ecossistema se conectem e, de certa forma, passem a oferecer serviços relacionados ao Pix, como, por exemplo, uma transferência entre duas pessoas. Isso que vocês estão vendo não necessariamente é uma regra, ok? Em alguns lugares existem iniciativas privadas aonde o governo ainda não começou a regular os pagamentos instantâneos. Isso é bem interessante de entender, porque quando a gente passar aqui para o próximo slide, a gente começa a entender um pouquinho do porquê o sistema de pagamento instantâneo está sendo proposto nas mais variadas localidades, né? O que driva isso? Assim, quais são os motivos da gente passar a conviver mais com esse tipo de método de pagamento e do porquê que isso tem surgido e tem ficado cada vez mais comum, né? E aqui o grande ponto o sistema ele é feito para atingir tanto as pessoas, ou seja, a gente aqui no final da cadeia tem que ser impactado e, logicamente, que positivamente. Os comércios têm que ser impactados, ou seja, os negócios têm que ser impactados de forma positiva também. Isso também serve para as grandes corporações, para as outras empresas que não necessariamente estão no dia a dia ali entre duas pessoas. Pode ser aí algo trabalhado no B2B, como o Adriano bem expôs ali no slide anterior. E aí a gente entra exatamente no que eu tinha falado. Quais são os porquês do pagamento instantâneo, né? Por que isso tem surgido como uma alternativa para os métodos de pagamentos tradicionais que existem hoje, como, por exemplo, as transferências aqui no Brasil que a gente conhece como TED, a gente conhece como DOC, o uso do cartão de crédito, né? Cheque, e, logicamente, que é o grande objetivo da grande maioria das iniciativas que a gente tem no mundo, que é combater o dinheiro, né? Então, a gente trouxe aqui alguns pilares para a gente expor e discutir com vocês, né? Ou seja, quando a gente fala de pagamentos instantâneos, a gente está falando de algo que entrega uma conveniência muito maior para o usuário final, né? Ou seja, tanto para as pessoas ali do dia a dia, né? Para eu, para você, para a Adriana, aqui para a Amanda, quando a gente precisa enviar um pagamento. Isso está disponível para a gente o tempo todo. Um outro ponto é a questão da menor fricção possível. Um grande mantra que aqui a gente costuma conversar na nossa indústria aqui de pagamentos é que o pagamento em si ele não é o fim. Ou seja, quando eu quero enviar um pagamento, normalmente eu quero comprar alguma coisa, eu quero adquirir algum tipo de serviço ou ter acesso a ele. Então, ninguém, por exemplo, está realizando um pagamento por realizar um pagamento. Ah, estou muito feliz porque eu paguei alguma coisa. Lógico, às vezes você fica até aliviado que fez um pagamento. Mas a ideia aqui é se obter algo, né? Então, você está pagando por algum motivo. Então, o pagamento ele tem que trazer uma experiência muito boa e, se possível, ser o mais invisível possível, né? É o que a gente chama, né? De tem que ser rápido, invisível e barato. Porque a gente não quer que o fim, ou seja, o objetivo que você quer chegar, seja aí atrapalhado por uma experiência ruim, por uma atrapalhada, por exemplo. Ah, não consigo pagar, me frustrei, não quero mais. Não, não é isso. A gente quer que você pague da melhor forma possível, nem veja que está pagando, né? Então a gente, o ideal é que seja assim, né? Então os pagamentos instantâneos eles trazem isso por conta da facilidade. É aquilo que a gente acabou de falar. Então se antes eu precisava de uma quantidade de dados enorme para pagar alguém, agora eu preciso só de uma chave. E essa pessoa vai receber quase que instantaneamente, né? Em alguns poucos segundos, esse dinheiro vai estar ali na mão da pessoa ali. Imitando aí uma experiência muito próxima do dinheiro. Então, se eu quero entregar R$10 para o Adriano, hoje eu posso ir ali. Eu faz um tempinho que eu também não estou andando com dinheiro no bolso, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, pagar R$10 para o Adriano, eu poderia entregar para ele uma nota de R$10. Agora, com o Pix aqui no Brasil,
eu tenho uma experiência muito parecida. Eu vou pegar a chave do Adriano, vou enviar um Pix para ele, ele vai ter disponível os R$ 10 ali, quase que no mesmo momento, né? Então, a gente está trazendo uma experiência muito parecida com o dinheiro, ao mesmo tempo muito mais segura. Não preciso ficar circulando com a quantidade de dinheiro alta para fazer algum tipo de operação ou não, né? Então, a questão da segurança, ela é muito importante. Lógico, aqui no Brasil a gente já tem aí alguns pontos complicados, como, por exemplo, aquela onda de sequestros que a gente enfrentou ali na metade ali do período desse primeiro ano do Pix ali, onde existiam alguns sequestros, aonde o pessoal estava forçando, infelizmente, as pessoas a enviarem uma quantidade de dinheiro muito grande através do Pix. Mas são coisas que, infelizmente, podem acontecer com qualquer outro tipo de método de pagamento e que, aos poucos, vão sendo corrigidos tanto pelo regulador quanto pela sociedade, né? Então, o próprio Banco Central já soltou aí medidas interessantes aí para se combater esse tipo de problema, né? Então, cada vez mais isso tem aparecido, né? Então, tanto do lado corporate, uma maneira eficiente de se fazer cobrança, há uma melhora na questão da gestão da liquidez, por exemplo, ou seja, eu tenho aí um fluxo de caixa mais interessante para um comércio. Do ponto de vista do governo, a gente quer trabalhar aí com a possibilidade de entregar pagamentos de benefício, por exemplo, a qualquer momento e totalmente rastreável. Então, se eu preciso fazer um pagamento emergencial para uma parcela da população, hoje é possível se recorrer ao Pix, por exemplo. Logicamente, também de olho na questão da tendência global, ou seja, e outros mercados estão se movendo para os pagamentos instantâneos, né? Como é que eu, como órgão regulador, principal órgão regulador financeiro do país, vou me posicionar, né? Então, a questão que o Banco Central colocou se é uma tendência mundial, uma tendência global, como é que a gente tem que pensar daqui para frente, né? Então, os pagamentos instantâneos já são uma realidade em outros lugares do mundo e a gente vai ver isso logo em seguida. A questão da economia, ou seja, estou fazendo que o giro do dinheiro, ou seja, a velocidade do dinheiro aumente consideravelmente, né? E aí um dado super interessante que foi medido aí com os pagamentos, com o lançamento dos pagamentos instantâneos aí na Austrália, a gente teve aí um dado super interessante aí desse estudo que trouxe que basicamente teve 1% de impacto no crescimento do PIB australiano, ou seja, a partir do momento que você tem um método de pagamento super agressivo, se comparado aos outros aí em termos de custo, que é rápido e que privilegia aí a inclusão financeira de desbancarizados, por exemplo, você tem um impacto positivo na economia também. Isso é super interessante. E a própria questão da sociedade, né? Então, a gente está falando como a gente já falou aqui, redução do uso do dinheiro, redução sistêmica de fraude, inclusão financeira, né? O próprio Banco Central acabou de soltar aí um relatório, aí, na verdade, uma apresentação de comemoração de 1 ano do Pix aqui no Brasil, onde a gente já vê aí os primeiros impactos da inclusão. Então, a gente tirou das ruas uma quantidade de efetivo de dinheiro muito alta e, ao mesmo tempo, colocou para dentro do sistema pessoas que nunca tiveram acesso ao sistema financeiro nacional e, ao mesmo tempo, pessoas que não a utilizavam há muito tempo também passaram a fazer uso desse instrumento de forma contínua, né? Então, são informações legais aí do porquê que a gente está vendo cada vez mais pagamentos instantâneos pipocando aí ao redor do mundo, e o Brasil não, logicamente que não é exceção, a gente já sabe disso muito bem, né? E lógico, a gente está num mundo que cada vez as coisas têm que acontecer mais rápido, felizmente ou não, cada um acho que tem um ponto de vista com relação a isso, mas a gente está tendo que cada vez mais responder de forma rápida à mudança e às necessidades que vão surgindo, né? Então, se eu tenho um meio de pagamento que acompanha essa minha necessidade,
isso é essencial e excepcional aí para o nosso dia a dia. Bom, pessoal, e aí, entrando aqui um pouco no cenário mundial de pagamentos instantâneos, eu queria contribuir aqui com vocês também para trazer outros casos, né? Então, ok, a gente falou um pouquinho de Pix agora, a gente vai voltar a falar, mas falando em cenário global, sobre o que está acontecendo de pagamentos instantâneos ao redor do mundo. Eu trouxe aqui alguns casos interessantes para a gente discutir, né? Então, eu vou trazer aqui o primeiro que eu gostaria de falar, é o Faster Payments ali no Reino Unido, um dos mais antigos, se não o mais antigo, com uma experiência parecida com pagamentos instantâneos que a gente tem aqui no Brasil, né? É uma iniciativa super legal que tem já certa relevância, já tem algum tempo ali, e lá a gente está falando de mais ou menos 2,4 bilhões de transações anuais. Acredito que quando a gente tiver acesso aos dados desse ano, a gente, logicamente, vai ter crescido esse número também. E lógico, quando a gente compara já com os incríveis números que o Banco Central acabou de informar para a gente aí de um ano de Pix, pode parecer pouco, mas logicamente a gente está falando de uma população bem menor que a população do Brasil, mas que já está aí utilizando esse tipo de método de pagamento um tempo, né? Outros casos aqui super interessantes ali, lógico, ali na Europa ali a gente tem todo o continente ali, a zona do euro ali trabalhando ali com o EBA, né? Ou seja, trabalhando já a questão dos pagamentos instantâneos transfronteiriços em toda a Europa já, isso é super interessante, algo que a gente vai até conversar aqui. A gente tem também alguns casos super interessantes, como o próprio Paynet na Malásia, aonde eles também começaram há pouco tempo, se não me engano, 2019, e tem tido aí uma adoção super interessante. A gente tem o gigante da Índia, que é o UPI, né? Então, o UPI ele é algo que está já em produção em algum tempo, mas que recentemente aí tem tido um boom aí de adoção por conta de como isso está sendo construído, né? Toda aquela questão que a gente conversou sobre experiência de pagamento e entregar casos de uso que façam sentido para a população tem drivado aí uma adoção muito grande desse método de pagamento, né? Lá na Índia, né? Sem contar que lá, além do tradicional smartphone, as pessoas também podem fazer transações ali se utilizando de um sistema muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil de SMS, por exemplo, né? Logicamente que é um pouco seguro e totalmente transparente para o usuário, mas uma pessoa que não tem acesso ao smartphone consegue também realizar transações de pagamento instantâneo, o que traz cada vez mais pessoas para dentro do ecossistema, né? E aí a gente está falando de milhões de transações, é algo bem grande ali, né? Outros casos aqui que eu queria só dar contexto, que são sistemas que eu vou até dar um pouco mais de contexto no próximo slide, quando a gente falar de América Latina, mas são casos interessantes que ainda estão em construção, né? Então, a gente tem a Argentina com transferências 3.0, a gente tem ali Estados Unidos com FedNow agora, por exemplo, em fase piloto, né? Ou seja, os países estão começando a se movimentar para ter aí o seu próprio ecossistema de pagamentos instantâneos e entregar uma experiência muito parecida com o que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem o Peru também, né? Se modernizando nesse sentido, né? E aí, entrando um pouco mais em detalhe do que a gente acabou de falar, a gente vai dar um zoom aqui na América Latina para falar do que está acontecendo aqui, né? Quais são aí as principais iniciativas de pagamento instantâneo aqui com os nossos vizinhos, né? Com os nossos irmãos aqui. Bom, quando a gente olha esse mapinha, a gente, logicamente, que vê ali o Brasil ali atingindo aí um número
realmente respeitável de transações mensais, então a gente já superou aí a casa dos 1 bilhão de transações de Pix mensais, o que é um número bem relevante, né? A adoção, como o Adriano tinha colocado ali, é uma adoção ótima, por parte da população, por parte da população economicamente ativa, principalmente, né? Mas quando a gente olha a foto como um todo, a gente vê que existem alguns sistemas que já estão em operação, e aí, logicamente, a gente está contando o Pix, a gente tem também o México com o SPEI e o Code, né? Que é basicamente análogo a nossa operação aqui com o QR Code, né? Que é o cobro digital lá no México, que está tendo relativamente um sucesso bem interessante, mas ainda enfrenta algumas resistências por parte da adoção, de uma adoção um pouco mais globalizada, né? E isso a gente pode perceber, algumas diferenças do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, são a questão dos próprios casos de uso, né? Ou seja, a diferença entre uma alta adoção e uma baixa adoção tem a ver com como você vai endereçar as necessidades do seu público, né? Do seu cidadão, por exemplo, daquele país. Então, o México tem feito aí, e logicamente que a gente também está lá presente tentando ajudar esse movimento, mas tem feito iniciativas para cada vez mais aumentar essa adoção, por exemplo, né? Então, um outro ponto aqui que eu gostaria também de trazer é a própria Colômbia, né? Então, a Colômbia é uma infraestrutura privada, né? Então, ali a gente não está falando de uma iniciativa governamental, por exemplo, mas isso é interessante para trazer aqui para vocês também essa questão, né? Que hoje a gente tem aí iniciativas que não necessariamente são drivadas pelo próprio governo, né? Então, o mercado em si também começa a se movimentar para entregar soluções cada vez mais interessantes nesse sentido, né? E aí os outros que eu gostaria de compartilhar com vocês também é que o próprio Peru ali, que também já está em desenvolvimento com a CCE, e também temos ali iniciativas no Paraguai, com o CIPAP ali, o próprio Banco Central do Paraguai capitaneando essa iniciativa, e na Argentina também ali com o que a gente chama de transferências 3.0, né? Voltando para o Pix, pessoal, o Adriano ele já colocou aqui alguns pontos bem interessantes a respeito da figura atual, de como a gente está, mas eu gostaria novamente aqui de fazer de chamar atenção para alguns pontos muito importantes que a gente teve acesso aí na apresentação de 1 ano aí, comemoração de 1 ano do Pix pelo Banco Central, né? Então a gente chegou aí a incríveis 7 bilhões de transações, e um ponto aqui, um parênteses que eu gostaria de colocar, é que, pelo menos ao meu ver, se esse ritmo for mantido, a gente com certeza, pelo menos, vai dobrar essa quantidade de transações agora no 2º ano, né? Acredito que até mais, mas numa expectativa aí de manter o ritmo atual, acredito que a gente consiga dobrar essa quantidade de transações e figurar aí entre o top 3 aí de sistemas de pagamentos instantâneos em atividade no mundo, né? Um ponto super interessante que o pessoal trouxe é que, se a gente considerar todos os lançamentos de pagamentos instantâneos que a gente teve até hoje ao redor do mundo, o Pix teve a maior taxa de adoção entre eles, né? Ou seja, ele foi abraçado pela população e realmente as pessoas estão utilizando o Pix aí cada vez mais, né? E isso foi muito rápido. Alguns fatores podem explicar isso, como, por exemplo, a gente ter iniciado a operação num ano super atípico, que é a questão da pandemia aqui no nosso país, né? Desculpa, no mundo todo, na verdade, né? Mas que acaba contribuindo para a migração para métodos de pagamentos digitais, né? Tanto é aquela questão do benefício ali que o governo
distribuiu para a população mais afetada pela Covid-19 aqui no nosso país, né? E, logicamente, que a gente não pode tirar o método do quão fácil é utilizar o Pix, do quão fácil e interessante para todos os setores da sociedade adotar esse tipo de método de pagamento, né? Bom, outra informação super interessante, né? Quando a gente pega ali o número de TED, DOCs e boletos combinados e compara com o número de transações de Pix, a gente vê aí que o Pix já superou em 1,2 vezes essa quantidade de transações, né? Outro ponto super importante aqui que esse relatório trouxe é que a gente, como o Pix, já superou aí as transações originadas de cartões pré-pagos, que é algo super interessante da gente explorar aí nos próximos slides, a gente vai falar um pouco mais disso, né? E seguindo muito de perto aí as transações de cartão de crédito e de débito, né? Então a gente ainda vai ver esse impacto aí um pouco mais a médio e longo prazo, mas é algo super interessante para se prestar atenção para a gente entender como isso vai de fato afetar o dia a dia, né? Bom, um outro ponto super interessante que o Banco Central colocou aqui, que foi a inclusão dessas pessoas, de aproximadamente 45,6 milhões de pessoas no sistema bancário, de acordo com os dados do Banco Central. O Banco Central, ele entende que essa inclusão considera aquelas pessoas que, por exemplo, não movimentavam ou não faziam transações da sua conta bancária nos últimos 12 meses, né? Então, com certeza aqui nesse montante a gente tem tantas as pessoas que realmente foram incluídas do zero, quanto aquelas pessoas que não estavam ativas, né, dentro do nosso sistema financeiro nacional, o que é uma super notícia e mostra que realmente o Pix está num caminho super interessante aí de incluir as pessoas aí nesse novo mundo, né? E um outro ponto aqui, e isso especificamente é um ponto de vista que eu tenho, é que existe, assim como o Adriano mostrou lá, muito crescimento para transações entre P2B, ou seja, entre pessoas e comércio, né? E acredito que isso vai ser melhor trabalhado aí nos próximos anos, tanto por conta da necessidade de integração com o ponto de venda e facilitar a experiência de recebimento no comércio ali no dia a dia, né? A questão da conciliação do pagamento pode muito bem acabar acelerando cada vez mais a adoção do Pix para essas transações entre pessoas e comércios também. Então, são esses os pontos aqui que eu queria trazer com relação ao que a gente tem hoje de figura do Pix, né? E, pessoal, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de entrar um pouco no que a gente chama aí de cross-border, né? Pensando em visão de futuro, tá? E aí eu trouxe aqui algumas chamadas internacionais aqui, onde a gente começa a entender para onde pode ir os pagamentos instantâneos, né? O que pode acontecer para o futuro, né? Isso é algo que já está na agenda do Banco Central hoje, né? Então, se a gente olhar ali a possibilidade de evolução do Pix como ecossistema, já existe uma proposta para começar a discutir com a sociedade a questão do Pix internacional, né? E quando a gente olha o que tem acontecido ao redor do mundo também, a gente começa a ver que sistemas de pagamentos instantâneos que já foram lançados e que estão um pouco mais maduros que o nosso sistema hoje, por exemplo, começam a trabalhar na possibilidade de integração entre eles, né? Então, eu trago aqui como exemplo o cross-border entre a Malásia e a Tailândia, né? Aonde isso vai ser inicialmente faseado, né? Então, num primeiro momento, por exemplo, os QR Codes ali
por exemplo, do povo da Malásia que viajar para a Tailândia vai poder fazer um pagamento com o mesmo tipo de QR Code, por exemplo, né, diretamente ali no comércio, né? O que começa a dar um pouco de forma aí para como esses sistemas vão se comportar, qual é o caminho certo, quais são as principais dificuldades, talvez, aí do que a gente vai enfrentar, né? Então, outra chamada super interessante, a integração entre Singapura e o UPI na Índia, né? Então, a gente tem em Singapura, a gente tem o PayNow, e a gente tem ali também o FAST, né? Em Singapura também, e o UPI na Índia, né? Que começam a se preparar para estabelecer esse grande corredor de pagamentos, né? Isso é super interessante porque tem muito a ver com aquilo que o Adriano trouxe para a gente. Existem muitos indianos em Singapura trabalhando, né? Isso é muito comum lá. O que acontece é que essas pessoas também querem mandar dinheiro de volta para casa. O que ocorre é que existe ali um corredor de pagamentos muito forte entre esses dois países. Então, essa é uma das iniciativas, por exemplo, de simplificar cada vez mais essa relação, né? Essa experiência de enviar remessas internacionais de volta para sua família, ou se utilizar ali de um mesmo sistema de pagamento mais estandarizado, né? Porque quando a gente está falando de pagamentos instantâneos, é muito importante a gente entender que a gente está deixando de lado, né? E aí o que eu estou falando, não necessariamente estou falando que vai substituir nem nada, tá? Mas estou dizendo que passa a ser uma alternativa ao que a gente tem de rail de pagamentos de cartões hoje, onde você tem a figura da bandeira para estandarizar a aceitação desse tipo de método de pagamento em todo o mundo. Então, se eu tenho Mastercard, se eu tenho Visa, se eu tenho Elo, eu sei que esses cartões vão ser aceitos ao redor do mundo, porque isso já é estandarizado, já existe um trabalho muito duro e forte para que isso aconteça dessa maneira, né? Quando a gente está falando de pagamentos instantâneos, inicialmente isso nasce como uma iniciativa local, né? Ou seja, aqui no Brasil, se eu quiser fazer um pagamento de Pix em qualquer lugar do Brasil, é possível hoje. Mas se eu viajar aqui para a Argentina, por exemplo, no meu vizinho ali, no nosso vizinho aqui para fazer um pagamento em algum restaurante, eles ainda não vão aceitar Pix. O que traz a gente aí para uma conversa sobre futuro, né? Então, o próprio Banco Central já começou a dar algumas pistas para a gente aí de como isso vai ser trabalhado no futuro, né? Então, o Banco Central já colocou aí no mercado que existem conversas em andamento com a Itália e a Inglaterra para a criação dessa aceitação mais internacional do Pix, né? E, logicamente, que é necessário se trabalhar aí no que eles chamam de arcabouço legal para facilitar aí esse mercado cambial e de remittance aí para os pagamentos instantâneos, que é algo que hoje ainda não está previsto, né? Ou seja, aqui existem grandes oportunidades, ao meu ver, aonde a gente ainda está no começo e com certeza a gente ainda tem muita coisa aqui para conversar, entender como vai funcionar, mas a gente já deu o primeiro passo. Alguns países já estão mais à frente, alguns estão começando um pouco agora, alguns ainda estão ali na fase embrionária dos pagamentos instantâneos, que é primeiro estabelecer o seu ecossistema local, mas em algum momento todos esses países vão chegar num nível de maturidade e vão se perguntar qual que é o próximo passo. Como eu facilito para a minha população o uso dos pagamentos instantâneos de forma global, né? Então, esses são questionamentos aí, são informações interessantes para a gente começar a pensar, né? De como a gente vai fazer isso daqui para frente. Lógico, não tem caminho fácil. Pessoal, esse era o conteúdo que a gente queria trazer para vocês, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver se a gente tem perguntas aqui. E
fique à vontade também aí, se vocês tiverem alguma dúvida, entenderem que algo não ficou muito claro, se vocês quiserem discutir alguma coisa em um pouco mais nível de profundidade, a gente está aqui para bater esse papo e conversar melhor com vocês, tá? Lucas, se você me permite aí, eu queria criar uma provocação, né, em relação a ao que está sendo construído, né, de instrumento de pagamento, em relação ao QR Code do pagador. Ou seja, como que ele vai ser usado, né, em contraponto à utilização do cartão pré-pago, né, que hoje no Brasil ele cresceu absurdamente nos últimos 2 anos, obviamente em função da pandemia, em função de muitos entes governamentais estarem usando esse método de pagamento aí para distribuição de bolsas, né? E como ele pode ser aplicado, né, junto, né, ao setor de remittance, né, para o cross-border, né, para o Pix internacional. Você tem alguma visão formada em relação a isso? Obrigado pela pergunta aí, Adriano. Tenho sim, tem alguns pensamentos iniciais. A gente, lógico, sabe que a questão do QR Code do pagador ainda está engateando aqui no Brasil, a gente não colocou isso em produção, mas o próprio Banco Central ali, quando ele trouxe a ideia, quando ele apresentou a novidade, ele já trouxe alguns casos de uso super interessantes, né? Então, quando a gente pensa na possibilidade do QR Code do pagador, por exemplo, ser ao portador, poder trabalhar ali, logicamente que de forma parametrizável, né? Ou seja, eu posso gerar um QR Code do pagador que pode, por exemplo, se comportar exatamente como um e-wallet, né? Ou seja, eu posso emitir um QR Code do pagador, por exemplo, para entregar para para algum familiar, aonde ele pode, por exemplo, fazer uso daquele valor ali pré-determinado. Então, quero emitir aqui um QR Code do pagador com valor de R$ 300, que pode ser reutilizado até chegar a R$ 0, por exemplo, né? Aonde necessariamente, né, que a gente pode trazer aqui e pensar em como isso vai ser de fato colocado como um caso de uso factível, que engloba toda a questão da segurança, né? Ou seja, quando o QR Code do pagador é utilizado, eu posso parametrizar, por exemplo, talvez no futuro ali, para que necessariamente eu possa aprovar ou declinar uma transação proveniente desse QR Code do pagador que foi gerado num primeiro momento, né? Dando ali muito mais segurança, né? Como um segundo fator de autenticação, por exemplo, ou não também, dependendo de como eu quero facilitar o uso, né? Mas e se eu perder? É a mesma coisa de perder dinheiro, né? Então, você está ali carregando um QR Code do pagador ali, que você pode trabalhar aí N maneiras de autenticar uma transação dessa maneira, e necessariamente você traz uma experiência muito parecida como uma e-wallet, né, que tem sim um potencial aí de substituir aí as transações provenientes de um cartão pré-pago, por exemplo, e principalmente pensando aí talvez em viagens, né, ou seja, em gerar ali um QR Code do pagador ali específico para aquela viagem, você não necessariamente ter que levar ali dinheiro ou sacar o dinheiro lá, isso fica muito interessante, que conversa muito com o que a gente acabou de falar, né? Da expansão do escopo do Pix de forma local, para talvez aí num segundo momento trabalhar de forma regional e depois global, né? O que acaba sendo bastante interessante também. Maravilha, obrigado, Lucas. Tem uma questão aqui, uma pergunta, se me permite eu colocar para a gente debater, que é como ficam as empresas de remittance com Pix internacional? Como exemplo, TransferWise, Simply Remessa Online.
enfim. Perfeito. Eu acredito que elas têm aí um papel super interessante, né, nessa cadeia, né, e podem sim contribuir com tanto com a construção, né, com toda a experiência que elas aportam aí nesse cenário de Pix internacional, como também ser um agente de fato participante desse ecossistema, né? Por quê? A gente tem que pensar nos possíveis desafios que vão ser impostos quando a gente pensar no Pix internacional, né? Então eu tenho que, de certa forma, pensar que aquele dinheiro que vai ser originado, que vai sair aqui do Brasil, se ele vai chegar, por exemplo, na Inglaterra ou vai chegar na Itália, provavelmente eu vou precisar de um ator que me garanta que aquele dinheiro realmente está lá disponível do outro lado, né? Então, ele ainda pode ter um papel super relevante no sentido de ponto de retirada, por exemplo. Então, eu entendo que caso as pessoas ainda tenham necessidade, e normalmente essa necessidade ainda é latente, para que as pessoas façam, de certa forma, a retirada daquela quantidade de dinheiro que foi transferida de forma internacional, porque a gente está falando de um canal, né? Então, o ponto aqui do cross-border, através dos pagamentos instantâneos, é para que ele continue sendo rápido e acessível para as pessoas das outras pontas, né? Mas ainda assim, com certeza vão existir casos onde essa grana vai ser retirada do sistema de alguma forma, né? Entendo que continua tendo bastante valor ainda, né? E também aí com a figura de um participante do ecossistema para garantir a operação de Forex também, né? Então, acho que o pagamento instantâneo em si ele não consegue resolver o desafio sozinho, né? Então, a gente ainda tem tanto o desafio do anti-money laundering, né? Ou seja, eu tenho que garantir que a origem do dinheiro é lícita e o destino também é lícito. Eu tenho que fazer a conversão da moeda em tempo real, né? Então, eu entendo que esses atores podem ajudar, sim, a construção desse ecossistema, né? E, logicamente, em cima disso, a gente ainda tem as complexidades relacionadas à estandarização, né? Porque uma coisa é você iniciar entre dois ecossistemas de pagamentos instantâneos, mas num segundo momento um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e isso vai, de certa forma, escalar em algum momento, né? Então, como você garante que esses países que estão entrando vão estar ali, de certa forma, com uma estandarização mínima, com um acordo comercial entre as partes válidos, né? Então tem muito chão e com certeza essas instituições vão ter muito para aportar, tanto do ponto de vista de legislação, de qual vão ser os papéis dessas casas de remittance, por exemplo, quanto operar também um pedaço do ecossistema para garantir que ele seja factível, né? Por conta desses desafios que a gente acabou de falar agora. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não tem vergonha não, viu, pessoal? Vejo que das dúvidas que tínhamos, né, foram sanadas. Se mais alguém ainda tiver alguma questão, ainda temos tempo para dirimi-las. Alguém tem mais alguma questão? Acho que encerramos aqui, Lucas e Adriano. Gostaria de agradecer a brilhante exposição que nos permitiram trazer aqui aos nossos associados, nossos amigos de mercado. Muito obrigada por trazer essa palestra para a Abracan, e também agradeço aqui a cordialidade da ECI em nos proporcionar o tema. Muito obrigada pela participação, Lucas. Obrigada, Adriano, por estar conosco. E eu gostaria de deixar aqui aos nossos participantes
que os nossos palestrantes disponibilizarão a apresentação de hoje, vocês receberão por e-mail. Deixo as palavras finais a vocês, Lucas e Adriano. Aqui do nosso lado, você realmente agradecer a todos os associados da Abracan, realmente é um prazer estar em contato com vocês. Eu fico à disposição de cada um de vocês, aí tem os meus contatos. O meu LinkedIn é Adriano Frank, então é bem fácil de me achar ali, para quem tiver também um LinkedIn. E estejam absolutamente aí abertos, né, aos nossos canais, caso a gente possa elucidar algum ponto, enfim, falando um minutinho aí em relação a ACI, ele é uma empresa global, ela está presente em grande parte desses ecossistemas de pagamentos instantâneos também, enfim, todos os países, assim, hoje existem mais ou menos 50 implementações de pagamentos instantâneos no globo. Dos 50, 20 deles estão sendo, né, implementados pela empresa, então a gente consegue ter uma picture global dessa revolução, né, de experiência de pagamento que está acontecendo no nosso mundo. E eu aproveito para convidar vocês também para baixar um reporte muito interessante usado por muitas instituições financeiras, chamado Prime Time for Real Time, né? Ele é feito a cada ano pela nossa empresa e ela traz informações de cada um dos países, como o pagamento instantâneo ele está sendo desenvolvido, implementado, evoluído, e sem dúvida alguma vai trazer insights muito interessantes para o negócio de vocês. Tá? Não somente em relação à questão da remittance, mas também a diversos casos de uso que estão sendo implementados e adicionados ao pagamento instantâneo, tá? Então o report chama Prime Time for Real Time. Se coloca no Google aí, vocês vão achar. E quem não achar, me manda um e-mail aí, me dá um toque, que eu consigo baixar aqui e mando para vocês no endereço de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, Camila. Nós que agradecemos. E Lucas? Não, só quero agradecer, muito obrigado aí pelo espaço, né? Foi bem interessante essa conversa que a gente teve aqui agora. Então, espero ter contribuído aí com o negócio de todo mundo, né? Sobre os aspectos aí de futuro, de como a gente vai enfrentar esses próximos desafios. E muito obrigado, Amanda. Contem comigo, se tiverem alguma necessidade, meu contato também está aí, então a gente pode se falar, não tem nenhum problema, podem me mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, não tem problema não, a gente vai se falando. Muito obrigado novamente e, bom, espero que logo a gente possa ter uma sessão legal como essa no futuro também. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Lucas. Obrigada, Adriano, mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos à Abracan. Foi um privilégio recebê-los e aprender com vocês. Deixo aqui o convite para que vocês permaneçam aqui conosco em muitas próximas jornadas aqui da Abracan e agradecer a todos os nossos participantes que estiveram conosco em audiência. Nossos agradecimentos e até a próxima, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia. Obrigada, Lucas. Obrigada, Adriano. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau.